Tô chegando próximo da falha. Já vou parar, pessoal. Primeira série, 21 repetições. Segunda série com a mesma carga, anulando a energia elástica, 11 repetições. Ou seja, praticamente metade, né? Nesse vídeo, você vai descobrir tudo sobre energia potencial elástica muscular, também conhecida como energia elástica ou também efeito elástico. E aí vocês vão ver o benefício que ela tem, a aplicabilidade dela, mas também eu vou explicar uma outra coisa muito interessante para vocês, que é, em alguns momentos, dependendo da estratégia, da circunstância, é legal você anular essa energia elástica. E, inclusive, o vídeo vai falar muito sobre isso, eu vou explicar no detalhe, e aí vocês vão ver os benefícios. Inclusive, tem uma técnica avançada que é muito famosa, em que utiliza a anulação dessa energia elástica. E aí vocês vão conferir no detalhe essa técnica. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem os seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Mas antes de eu explicar para vocês o que é energia elástica, eu tenho que explicar sobre os 3 tipos de contração muscular que nós temos. Então vamos lá. O primeiro tipo de contração é a contração muscular concêntrica, quando você vence a resistência de carga, tá? Nós também temos a contração excêntrica, quando você volta com peso, ou seja, quando a resistência está a favor da gravidade, tá? E também temos a contração isométrica, que é quando em um determinado ponto do movimento você mantém o membro parado, ou seja, em isometria. Pode ser, dando exemplo aqui da rosca direta, pode ser na metade do movimento, pode ser no final da fase concêntrica, pode ser no final da fase excêntrica, desde que tenha tensão. Então aí nesse caso até avança o braço um pouquinho para frente. Então a contração isométrica pode ser em qualquer parte do movimento. Então, afinal de contas, o que é energia elástica? Muito bem. Então, quando nós fazemos a fase concêntrica, na sequência, nós fazemos a fase excêntrica. Quando nós fazemos a fase excêntrica, no final dela, na sequência, nós já emendamos a próxima repetição na fase concêntrica. Quando nós chegamos no final da fase excêntrica, vocês podem reparar que quase todo mundo aproveita dessa fase quando o movimento chega no final e já, através de um pequeno impulso, vamos por assim dizer, você já faz a próxima repetição. Então esse é um conceito para vocês poderem entender um pouquinho o que eu quero dizer. Agora vamos lá. Quando nós estamos na fase excêntrica e chegamos no final, essa fase excêntrica, ela gera uma energia. Quando ela chega no final, essa energia se transforma em energia cinética. O que é cinética? É movimento. Ou seja, cheguei aqui no final, gerou energia, igual se fosse um impulso, para vocês entenderem de uma forma mais fácil. Essa energia se transforma em energia cinética. Ou seja, quando eu chego no final da fase excêntrica, através da energia cinética, eu consigo executar a próxima repetição com muito mais facilidade. E aí eu vou dar para vocês como exemplo do elástico. Então imagina aqui que eu tenho um elástico, eu estico ele. Quanto mais eu estico ele, mais ele tem força para voltar ao seu comprimento natural. Então eu estico o elástico, essa força gerada pelo comprimento do elástico vai fazer com que depois ele consiga voltar de uma forma fácil e rápida para o seu estado natural. Ou seja, é uma energia elástica. E isso é o que acontece também com a nossa musculatura, né? Nós temos essa energia elástica em todos os nossos músculos. E aí, igual eu expliquei para vocês, a gente faz a fase concêntrica, quando a gente está voltando na fase excêntrica, a gente está gerando essa energia elástica para quando chega no final, você aproveita dessa energia elástica e faz a próxima repetição. E dá para anularmos essa energia elástica. E aí vocês vão entender por que em alguns momentos é importante você anular a energia elástica. Como você vai anular a energia elástica? Suponhamos que eu cheguei no final da fase excêntrica. Em vez de na sequência eu já subir, não. Eu vou parar lá embaixo, no final da fase excêntrica, por 1 segundo ou mais.
Vamos botar aí de 1 a 5 segundos. E depois eu vou explicar para vocês a diferença entre 1, 2 ou mais segundos, tá? Cheguei lá no final da fase excêntrica. Vou manter em isometria por 1 segundo ou mais. Quando eu mantenho em isometria no final da fase excêntrica, eu vou perdendo cada vez mais a energia elástica. Se eu parar por 1 segundo, 2 segundos, eu perco parcialmente a energia elástica, não perco totalmente. Agora, se eu parar por 3 segundos ou mais, eu perco totalmente a energia elástica. E aí, para garantir que você vai realmente eliminar toda a energia elástica, eu aconselho que você fique 5 segundos, tá? Porque às vezes a pessoa fala, fiquei 3 segundos, de repente ficou 2, 2,5. Então, fica 5 segundos lá na fase excêntrica e aí depois eu vou mostrar na prática para vocês, tá? Então, quando você chega no final da fase excêntrica, e vamos supor que você fique o tempo máximo aí, 5 segundos, você eliminou toda a energia elástica. Isso vai fazer com que fique muito mais difícil você fazer as próximas repetições. Você não vai conseguir manter o mesmo número de repetições com a mesma carga, ou se você for fazer o mesmo número de repetições, você terá que reduzir bastante a carga, que é o que eu também vou mostrar na prática para vocês. Então, chegou lá no final, fica por 5 segundos na fase isométrica, né, no final da fase excêntrica, e aí depois você continua, faz mais uma fase concêntrica, volta na excêntrica, fica mais 5 segundos e assim por diante. E aí o que acontece? Quando você chega no final da fase excêntrica e fica em isometria, você essa energia muscular que você recebe, ou melhor, essa energia elástica que é produzida na fase excêntrica, se você fica em isometria por 3 segundos ou mais, você deixa de usar essa energia elástica para fazer a próxima repetição da fase concêntrica. E aí, nesse caso, quando você chega no final da fase excêntrica e mantém por 3 segundos ou mais, você vai produzir energia térmica. Então, você vai sentir o seu músculo mais quente. E você vai perceber isso conforme você vai fazendo as repetições. Então, sempre que você manter aqui 3 segundos ou mais, você vai utilizar essa energia produzida na fase excêntrica como energia térmica. E aí é que está o detalhe. Você vai sentir bem mais dificuldade, pensando na carga de peso versus número de repetições, de estar executando o exercício. E quando você anula a energia elástica, você está usando uma técnica avançada que se chama técnica avançada do ponto zero. É uma técnica muito famosa que quem inventou foi o Sardinha, né, um dos maiores fisiculturistas do Brasil. Tá? Então, ao você ficar 1 segundo ou mais, você está utilizando a técnica de ponto zero. Qual a diferença da técnica de ponto zero para a técnica pico de contração? Quando você chega no final da fase concêntrica e mantém por 1 segundo ou mais, é a técnica pico de contração. Quando você chega no final da fase excêntrica, desde que tenha tensão, você está utilizando a técnica ponto zero. Então, são exatamente essas diferenças. Uma ocorre no final da fase concêntrica, a isometria. A outra ocorre a isometria no final da fase excêntrica. E pessoal, é o seguinte, quando você chega no final da fase excêntrica e mantém isometria, né, por 3 segundos ou mais, e você anula totalmente a energia elástica, você acaba usando a força 100% do músculo. Porque geralmente quando as pessoas vão fazer as repetições, elas utilizam a força do músculo e também a força da energia elástica. Se você anula a força da energia elástica, você vai usar 100% da força muscular para conseguir executar as repetições. Bom, pessoal, e aí temos duas vantagens ao anularmos a energia elástica. Qual a primeira vantagem? A primeira vantagem é, se você está estagnado, né, está na zona de platô e está com dificuldade para evoluir, que já usou algumas técnicas avançadas, teve um grande rendimento, continuou a ganhar hipertrofia, mas depois voltou a estagnar, você nunca usou essa técnica, ela vai ser maravilhosa para você continuar a treinar. E sempre está evoluindo, ganhando hipertrofia, ganhando força. A segunda vantagem é o seguinte, suponhamos que você teve uma lesão, está voltando de uma lesão, ou ainda está, mas agora a lesão está num grau bem baixo, bem tranquilo, e aí você quer continuar treinando, só que aí você vai ter que colocar pouquíssima carga, né, para executar em alguns exercícios que trabalham
o músculo que você está acabando de voltar de lesão. Só que se você colocar bem pouca carga, você vai ter menos resultados, né, com relação ao ganho de hipertrofia e força, certo? Só que se você utilizar essa técnica, você vai reduzir bastante a carga, só que você utilizando, ou melhor, você anulando a energia elástica, mesmo você colocando uma carga bem mais baixa, você vai conseguir manter uma intensidade de treino alta e manter os resultados de hipertrofia e ganho de força. Bom, pessoal, agora na prática, vou mostrar para vocês a técnica de ponto zero, ou seja, você irá anular a energia elástica. E aí o exercício que eu escolhi para fazer hoje é supino no banco reto com halteres. E detalhe, eu escolhi uma carga bem baixa, vou fazer com 18 quilos, tá? Geralmente eu faço com 34, 36 ou mais, né? E por que eu escolhi uma carga baixa? Como eu tô com uma lesão, né? Tô voltando de uma lesão, né? Uma inflamação no deltóide anterior. Exatamente por esse motivo que eu escolhi esse tema para estar passando para vocês hoje. Ou seja, eu vou utilizar de uma técnica que vai me ajudar a manter alta intensidade e com bem menos carga, para eu me recuperar totalmente do deltóide. Então aí mais pra frente eu vou progredindo carga, vou fazendo até chegar na carga que eu fazia antes. Então como é que vai ser? Eu vou fazer a primeira série tradicional, ou seja, eu escolhi a carga de 18 quilos. Eu acredito que vai sair mais ou menos 20 repetições. Eu escolhi essa carga baixa exatamente que é para fazer mais repetições e menos carga por conta do deltóide, tá? Então, acredito que vai ser mais ou menos 20 repetições, tá? Vou descansar bastante, né? 3 minutos pelo menos ou mais, que é para vocês poderem ver a diferença na segunda série, que assim, aí sim, a segunda série, eu vou usar a técnica ponto zero, ou seja, eu vou anular a energia elástica. E aí o que vocês vão observar? Vocês vão observar que eu vou fazer bem menos repetições. Exatamente por eu não usar a energia elástica, eu vou ter que usar totalmente 100% a força do músculo. Quais são? No exercício supino reto no banco, com halteres. Peitoral, primeiramente, e também vou usar bastante deltóide anterior e tríceps. Então, como eu vou anular totalmente a energia elástica, logo eu vou ter que usar 100% da força muscular, e aí, obviamente, né, eu não vou ter essa grandíssima ajuda da energia elástica. E aí, para garantir que eu anule 100% da energia elástica, eu vou fazer isometria em 5 segundos no final da fase excêntrica. Muito bem, pessoal, vamos lá. Primeira série normal, né? Vou utilizar a energia elástica, ou seja, no que eu descer com a carga, já subo na sequência. Ah, e detalhe, seja na primeira série ou na segunda série, que vai ser com a anulação da energia elástica, eu vou usar os mesmos critérios. Ou seja, além de usar a mesma carga, eu vou usar a mesma cadência. Então vamos supor, 1 segundo na fase concêntrica, 2 na fase excêntrica, tá? E aí quando eu for fazer a segunda série, que vai ser com a anulação da energia elástica, eu vou manter 5 segundos de isometria, tá? Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Fiz 21 repetições. Parei 2 antes da falha, exatamente por conta que eu não recuperei 100% do deltoide anterior direito, tá? Então, daria para fazer, acredito que 23, fiz 21.
Agora eu vou dar um descanso grande, que é para vocês verem que realmente a segunda série vai ficar muito mais difícil com a anulação do efeito elástico, né? Então, na segunda série, eu vou descansar 3 minutinhos pelo menos, tá? Que é para me recuperar totalmente, ou pode ser até um pouquinho mais. E aí, me aguardem que na próxima série vocês vão ver a grande diferença que dá entre utilizar a energia elástica que eu acabei de utilizar e não utilizá-la. Bom, pessoal, estou de volta. Ó, agora tá dando 4 minutos e 20 segundos. Ainda tem mais um tempinho, né, para dar 5 minutos, então eu vou aproveitar para falar para vocês uma coisa. Se está gostando desse vídeo, está lhe ajudando em algo, então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no canal, para você ter conteúdos como este aqui, super informativo, que possa lhe ajudar a fazer com que você ganhe muita hipertrofia, alta performance, evite lesões, né? Inclusive essa técnica, ela ajuda muito para quem está voltando de lesão, que é o meu caso. E confira lá todos os detalhes no meu canal, tá? Muito bem, ó. Agora, ó, tá dando 5 minutos. Tá vendo? 5 minutos travado agora. Bom, vamos lá. Mesma carga, tá? Agora eu vou utilizar, ou melhor, eu não vou utilizar energia elástica por 5 segundos de isometria no final da fase excêntrica. A carga é a mesma, obviamente, para vocês poderem ver a diferença. E aí vocês vão ver que vai sair menos repetições. A primeira série deu 21 repetições, certo, pessoal? Vamos ver agora quantas repetições vai dar. Tô chegando próximo da falha, já vou parar, pessoal. Muito bem, quantas repetições? 11. Pessoal, eu parei, mesma coisa, 1, 2 antes da falha, né? Na série anterior eu acredito que parei 2 antes da falha. Aqui é a mesma coisa, né? Eu ia conseguir mais uma, no máximo mais 2, tá? Pessoal, vamos lá. Primeira série, 21 repetições. Segunda série com a mesma carga, anulando a energia elástica, 11 repetições. Ou seja, praticamente metade, né? Se fosse 10,5, né, seria metade. Fiz 10 repetições a menos. Então, vocês viram que a diferença é muito grande, né? Quando você anula o efeito elástico, você anula uma ajuda super mega hiperpotente, né? Ou seja, eu fiz metade das repetições. E aí é o seguinte, eu usei um tempo bem grande, né, de 5 segundos, tá? Então assim, se você fica, por exemplo, 4 segundos, eu provavelmente faria, sei lá, umas 12, 13 repetições. Se eu fizesse por 3, também mais algumas. Então assim, quanto menos isometria você fizer, você vai estar anulando parcialmente a energia elástica. Então vamos pensar assim, ó, de 3 a 5 segundos, certeza, você vai estar anulando 100% da energia elástica. Agora, se você fizer isometria de 2, você vai estar anulando parcialmente. Se você fizer isometria de 1, você também vai estar anulando parcialmente, mas só um pouco. Ou seja, suponhamos que eu fizesse isometria de 1 segundo. Eu acredito, pessoal, que eu faria mais ou menos aí umas 15, 16, no máximo 17 repetições, né? Mesmo assim, dá diferença, né? Afinal de contas, de 21 para 16 para 15 dá uma diferença boa.
Mas como eu usei 5 segundos, então aí a diferença foi realmente muito grande. Ah, pessoal, e se por acaso você não sabe fazer o exercício que eu acabei de demonstrar, que é o supino reto com halteres, eu tenho uma série que se chama Série Execução Perfeita, que é a série número 1 no Brasil, que tem mais vídeos de execução perfeita de exercícios, e também a série que tem mais dicas de alta performance, dicas para você evitar lesões e muitas outras coisas. Então, lembra sempre de procurar Dunk Champions, mais o tema. Então, por exemplo, Dunk Champions, supino reto no banco, supino reto com halteres, supino reto com barra, e aí vocês vão conferir todos os detalhes. Essa técnica que eu mostrei para vocês, ou seja, a técnica de ponto zero, de você anular a energia elástica, não dá para aplicar em todos os exercícios, tá? Na verdade, eu diria que a maioria dos exercícios ou não dá para aplicar, ou não dá para aplicar de uma forma tão boa. Então vamos lá. Exercício de peitoral, a grande maioria dá para você aplicar perfeitamente, e também exercícios de agachamentos, né? Seja agachamento no Smith Machine, agachamento búlgaro, entre outros, tá? Agora sim, outros grupamentos musculares, como por exemplo bíceps, dorsal, posterior de coxa, tríceps, entre outros, dependendo do exercício dá para você aplicar, mas a grande maioria deles você vai ter que usar uma adaptação. Então, conforme inclusive eu tinha dado o exemplo do rosca direta com halteres ou com barra, né? Então vamos lá. Se você vai até o final da fase excêntrica e querer anular o efeito elástico, nesse caso não tem lógico, porque aqui eu estou com o músculo totalmente descansado ou praticamente. E aí você tem que usar o ponto zero, né? Ou seja, anular a energia elástica quando ainda tem tensão muscular, né? Então nesse caso o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma adaptação. Eu avanço o braço para frente. Desse modo, eu vou ter ainda bastante torque na articulação do cotovelo. Ou seja, eu faço a fase concêntrica e vou até o final da fase excêntrica, mas nesse caso, a distância do peso que está em minhas mãos, que é a resistência de carga, até a articulação do cotovelo, ela é considerável. Agora aqui não, ó. Tá praticamente na mesma linha ou na mesma linha da articulação do cotovelo. Então, aí nesse caso, eu fazendo essa adaptação, eu posso utilizar aqui, ó, ou até um pouco mais aqui, o ponto zero, ou seja, eu anulo a energia elástica. Isso vale para também dorsal, por exemplo, né? Dependendo do exercício, em vez de você esticar totalmente os braços, no puxar da frente, por exemplo, você consegue manter um pouquinho de flexão de cotovelo, ó, e manter isometria. Que aí você também vai estar conseguindo utilizar a técnica ponto zero. Muito bem. Agora, mais 3 coisinhas. Caso você queira contratar os meus serviços de mentoria em hipertrofia muscular, aqui na descrição vocês vão encontrar o link do meu site. E lá tem todas as informações. Terei o maior prazer em poder levar você a chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e prevenir lesões. A outra coisa é, se inscreva no meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para todos vocês com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, que eu fiz um vídeo sensacional, é o vídeo que tem mais visualizações até hoje no meu canal, né? E eu fiz há pouco tempo, inclusive. Se chama 55 dicas para alta performance e o máximo de hipertrofia. Então, realmente está sensacional. Na maioria dos canais, vocês vão encontrar vídeos com 8, 10, 12 dicas de hipertrofia. Nesse vídeo tem tudo, tem 55 dicas. Então, ó, clica aqui do lado que vocês vão adorar o vídeo. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos? Vamos pra cima?